Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou continuar a série onde a gente vai tentar desenvolver uma API para suportar a compra de ingresso inspirado principalmente no modelo dos clubes de futebol. No clube que eu torço e nos outros clubes aí também, beleza? Então a ideia, né, é desenvolver a API de uma maneira que ela seja flexível o suficiente para ser reutilizada por outros clubes de futebol, né? Tentar já pensar nisso de partida aqui, considerando alguns requisitos não funcionais importantes aí, quando a gente fala de comprar um ingresso para algo que você quer muito, né? Então, a gente fala de confiabilidade, né? Saber que o que você fez, pediu para aquele sistema de fato aconteceu do jeito que você pediu. A gente fala de disponibilidade, então como fazer para que o sistema fique disponível para ser acessado na maior parte do tempo, principalmente nos momentos mais importantes, que é na hora que você quer de fato, obviamente, né, comprar o ingresso, tudo mais. Como suportar a escala, né? Dado qual que é o requisito de performance, como é que a gente escala esse requisito de performance, considerando que a gente pode ter, né, principalmente para eventos muito importantes, né, jogos eliminatórios, finais e tudo mais, um pico de acesso, todo mundo querendo comprar, você vai ter, obviamente, aí, né, concorrência, porque a gente, é o caso clássico de concorrência, né, você tem um grupo de coisas limitadas, tem um monte de gente querendo acessar essa coisa, tipo, um assento de um estádio, e por aí vai, e uma vez que a pessoa pediu aquele assento, né, já tá um monte de gente acessando ao mesmo tempo, pode ser que duas pessoas peguem assento ao mesmo tempo, como você vai fazer, obviamente, essa restrição aí, né? Então são vários desafios que a gente já comentou. E aí nesse vídeo de hoje, a ideia é que eu passe aqui com você um pouco, né, do meu processo de derivação, né, de destrinchar esse problema, entender o problema e propor a minha primeira ideia de solução, já comentando aí com você, né, algumas das dificuldades que eu estou tendo e que eu imagino que serão ainda maiores na hora que eu for codar ali, beleza? E aí você pode até se perguntar, mas como assim você não começou a codar ainda? Eu não comecei, porque eu, quando bati o olho no problema, eu não senti que eu já tinha idealizado, imaginado a solução, o recorte da solução, como as coisas iam se encaixar. Não é que eu tento buscar, né, imaginar tudo de partida antes de conseguir codar a parada, mas eu tenho que ter uma certa clareza, né? Uma certa nitidez do que eu pretendo fazer, para que eu possa, inclusive, ser crítico com o que eu estou fazendo, entender se está indo no caminho que supostamente é necessário para resolver o problema, perceber de maneira mais antecipada, né, que eu tenho que pivotar ali a solução para um outro canto, que o desenho que eu imaginei, mas eu preciso ter, assim, uma certeza. Quando eu digo certeza, é um grau de confiança, né, de confiabilidade aí, na verdade, na solução que eu estou propondo, que ela vai atender o que eu quero de fato resolver. Beleza? Então, para passar um pouco aqui, né, por esse processo, eu já vou compartilhar aqui com você, né, um Trello que eu criei. Esse Trello é público e eu vou deixar o link aqui no vídeo para você acessar, né, caso você queira e acompanhando o que eu estou fazendo, a descrição das funcionalidades, caso você queira simplesmente desenvolver por conta própria e comparar com o que eventualmente apareça aqui e tal, né? Então aqui nesse cartão, eu tento definir aqui, né, o problema em si e alguns requisitos não funcionais. Então basicamente vou ler aqui Rapidex, beleza? Então os clubes de futebol precisam de um sistema confiável e escalável de venda de ingressos para seus jogos. Com o avanço dos programas de sócio-torcedor, a concorrência pelos ingressos tem aumentado cada vez mais. Isso é verdade, né? Você que é sócio-torcedor, você vai lá e você compete, um monte de gente pegando ingresso, e você tem que competir com, muitas vezes, né? Você compete, tem um monte de gente querendo naquela faixa que você paga o ingresso e tudo mais. E o problema é que cada clube tem as suas próprias regras de acesso aos ingressos, em função das características dos seus torcedores, tais como níveis de plano adquirido, número de idas a jogos, compras em lojas oficiais e qualquer outra coisa que possa aparecer. Então aqui eu deixei algumas inspirações para o problema, né? Então, ingresso para o jogo do Palmeiras,
ingresso pro jogo do Corinthians, ingresso pro jogo do Flamengo, você pode acessar, né? Você bota lá no Google, sócio torcedor Palmeiras, Corinthians, Flamengo, você vai ver que as regras são diferentes. Também ingressos para cinema, né? Porque a ideia, eu quero tentar construir uma API, nem sei se eu vou conseguir, que eu possa pegar essa API e falar assim, olha, eu posso usar para comprar ingresso para cinema e eu posso usar para comprar ingresso para jogo de futebol. Se eu vou conseguir, né? Talvez eu esteja tentando ser genérico demais. E aí começa, quando você vai pensar na solução, né? Isso é legal porque é até falado no livro do Domain Driven Design, e aí que eu acho que é uma referência boa. E você também pode pegar por observação, enfim, né? Quanto mais genérico você quer, quanto mais genérica é a solução que você quer propor, mais difícil vai ser de desenhar. E mais chance de não resolver a parada vai ter, né? Que começa a ficar tão genérica, começa a ficar tão complexo fazer as coisas que talvez o negócio vá pelo ralo, beleza? Então, mas aqui eu tô com essa ideia, né? O meu desafio é esse, acho que é um desafio interessante quando eu penso em arquitetura, no design que eu vou seguir e tudo mais. E eu quero ver se eu vou ser capaz de verdade, né? De fazer. Eu poderia ser mais conservador e falar, pô, eu vou pegar esse modelo de compra de sócio torcedor deste clube aqui e é esse que eu vou tentar reproduzir. Talvez já fosse um desafio bom o suficiente aí. Mas eu quero tentar ir um pouco além. Beleza? E aí, né? Aqui nos requisitos não funcionais, mas um deles talvez seja até funcional, enfim. Mas aqui, né? Aqui tem uma parte que é importante, que é desse lance da confiabilidade. Então esse é o primeiro aqui, né? A gente não tá falando de comprar uma coisa óbvio, né? Pode ser que o meu argumento nem seja o melhor aí. Mas uma coisa é você tá zapeando e você vai, sei lá, né, no Mercado Livre da vida ou em algum outro site e fala assim, quero comprar um barbeador. Fazer com a barra pra fazer, né? Sei lá. Você vai e compra. E depois você recebe um e-mail dizendo assim, pô, esse barbeador tinha acabado. Pode ser que aquele barbeador fosse uma coisa muito importante e você não comprá-lo fez uma puta diferença negativa na sua vida? Sem dúvida nenhuma. Não tô dizendo que pode não acontecer isso, né? Outro exemplo, a Amazon brinca um pouco com isso, né? Pelo menos eu já caí nisso, né? Você vai lá e compra um livro, pô, comprou. Depois ela fala assim, ó, esse livro não tem não. Você tem que esperar não sei quantos dias. Então, isso feriu a confiabilidade do processo, né? Você comprou, ele disse que você comprou, e depois ele disse que você não comprou. Basicamente, né? Fere a confiabilidade aí do processo. Sinal, né? Se você viu o vídeo até agora, talvez você tenha descoberto qual é o time que eu torço. Talvez. Vamos ver. Outra coisa é você comprar um ingresso, por exemplo, para um jogo de futebol. Então você vai lá, né, pô, vai ter a final do campeonato, aqui gravando em março de 2023. Então você tem a final do Campeonato Carioca entre o Flamengo e o Fluminense, a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e a Água Santa, o time de futebol Água Santa, né? E tal. E aí você vai lá e compra o ingresso. Fala assim, pô, pum, comprei o ingresso. E depois que você compra o ingresso, ele fala que você não comprou o ingresso. Caramba. Aquele evento não vai se repetir. Não vai ter outra final daquele Campeonato Carioca naquele mesmo ano. Você não vai poder ir de novo naquele jogo. Então tem um pouco disso, né? Pelo menos eu entendo que tem isso. A mesma coisa é o filme, né? Obviamente que o filme, você perder uma sessão, você pode ir em outra. Então o filme você pode, né? Eu tive que falar aqui com meu filho. O filme você pode perder uma sessão e vai em outra, mas tipo assim, não é do tipo assim, pô, pode ser que seja a última sessão, pode ser que a outra sessão possa sair no próximo final de semana. Então tem esses eventos que a compra tem que ser feito, né? E eu entendo que esse é um tipo de... Para esse tipo de situação, né? Para esse tipo de problema que você quer resolver, é importante tentar ter um nível de confiabilidade interessante. Segunda coisa é esse lance da escala, né? Então aqui, quando a gente pensa no sistema de ingresso, vai ter eventos que a procura vai ser muito grande
E o seu sistema vai ter que estar disponível, atendendo o requisito de performance minimamente interessante. Ali, né, a gente tem que combinar qual seria. E esse requisito tem que escalar. Então aqui eu fiz uma conta de padeiro, né? Então, pensando aqui no dimensionamento, eu fiz aqui uma procura nada confiável sobre o time que tem mais sócio torcedor registrado, ativo, sei lá o que, no Brasil. Então aqui eu achei um time com 150 mil sócios torcedores, considerando que 10% disso vai concorrer pelos ingressos em um determinado intervalo de tempo, né, num minuto. Ali, por exemplo, a gente está falando de 15 mil em 60 segundos, o que dá mais ou menos 250 acessos por segundo. Essa foi minha conta. Será que essa é a conta? Eu não sei. E o meu chute é assim, para esse nível aqui, eu acho que eu não vou precisar fazer nada de diferente. É o meu chute. Eu acho que vai dar certo. Vou meter aqui, né? Java 19. Vou torcer para ter algum servidor que suporte aquelas lightweight threads lá do Java. Vou codar minha parada padrão. E eu chuto que codando padrão, quando eu tentar fazer os testes aqui, né? De carga e de estresse, eu acho que vai dar bom. Por sinal, né? Uma limitação que eu vou ter aqui na hora de rodar os testes de carga, de estresse e tudo mais, é que eu não vou adquirir um SaaS da vida para rodar isso contra um servidor remoto. Obviamente que isso tira um pouco da realidade, né? O bastante aí da realidade. Mas a última vez que eu adquiri esse tipo de serviço custou alguns R$1.000 ali por mês e eu vou me poupar de gastar esses R$1.000 por mês. Eu espero que você entenda. Você pode ver, né, um pouco disso na outra série que eu fiz, que é Será que eu sou capaz de fazer o Bitly? E naquela eu contratei esse SaaS e por aí vai. Beleza? E tem outra coisa aqui, né, que é de flexibilidade. Eu quero que isso seja utilizado, né, para ir em clubes diferentes, até para coisas que queiram vender ingressos aí, né, para qualquer tipo de evento. Então eu tenho que pensar muito sobre isso. Beleza? E uma última coisa que é importante, que eu acho que é um requisito funcional, na verdade, aí, né, é que eu vou tentar fazer com que a solução que eu vou querer propor, pensando que ela vai poder ser reaproveitada, né, de novo, para essas N empresas. Então ela já nasce multi-empresa aí, né? Você tem a mesma solução, pode ser aplicada para várias diferentes, com algumas customizações viáveis ali, o que a galera chama aí de SaaS, beleza? Que é o Software as a Service. Então, vou tentar fazer, né? Tô treinando e o treino serve para me desenvolver, para também revelar, né, alguns gaps, para eu poder treinar mais aí antes de eventualmente, né? Vamos supor que isso fosse para o campo de jogo e tal. Então aqui foi um pouco das coisas que eu pensei, beleza? Acho que foi importante. E aí depois disso, já vou mostrar aqui para você, né, a minha primeira proposta de solução. Detalhe importante: se você quer pensar na sua proposta baseado no problema que eu descrevi ali, eu sugiro que você pare agora esse vídeo, vá pensar e depois você volte, beleza? Se você quer ver a minha, para criticar a minha, falar, pô, eu falei diferente, ou algo do gênero, e depois você pensa na sua, manda bala, continua comigo aqui. Então, né, quando eu pensei naquele problema, né, naquele domínio e tal, né, eu mapeei alguns subdomínios na minha mente que eu acho que são importantes. Então, uma parte do problema é criar esse evento, né, e eu quero deixar isso bem separado, porque assim, uma coisa é eu vender ingresso para o estádio do Palmeiras, para o estádio do Corinthians, esse tem o estádio do Flamengo, eu quero vender ingresso para cinema, e aí esses layouts desses ingressos, né, então você vai ter zonas que talvez sejam diferentes. No cinema você não vai ter a zona, né, por exemplo, o cinema é o ingresso da cadeira marcada, mas não tem zona, sei lá, né, sul, leste, oeste, norte, e cada zona tem um nível de visibilidade diferente no campo de jogo, por exemplo, pensando em estádio de futebol e tal. Então isso daqui pra mim é um problema diferente que eu quero resolver. Vai viver em um subdomínio diferente. Talvez eu resolva com uma solução só, talvez eu proponha N soluções ali, né? Solução para cada tipo de cliente diferente, né? Cinema, futebol, sei lá,
e tal. Então isso aqui pra mim é um problema diferente, beleza? É um subdomínio aí do problema principal, obviamente, né, do domínio. Então aqui, tem o segundo aqui, né, esse daqui é um que eu tô pensando bastante, beleza? Porque eu acho que tem um subdomínio claro, que é esse lance de reserva e decisão de compra. Porque é isso, né? Eu tava falando sobre isso até com o Rafael Ponte, a gente se encontrou esses dias, e aí ele me falou isso, pô, nesses sistemas, né, tem isso, que você pode reservar a parada, só que você vai decidir comprar depois. E essa reserva pode ter um tempo para você adquirir, né? Então você tem esse problema aí de reserva, decisão de compra. Uma outra coisa que tem aqui, né, é que você tem também o limite de ingressos para aquele evento. Então, se eu tenho uma carga de, sei lá, 50 mil ingressos, eu só posso comprar 50 mil ingressos. Não posso liberar ali, né? Meu sistema não pode aceitar para aquele evento. Eu não sei falar o número 50.001, né? Então, o 50.001 pedido de ingresso aí e tal. Então, eu preciso pensar nisso. Então, acho que inicialmente, eu acho que esse é um subdomínio diferente. Aí, né? E aqui de novo, né? Eu falei disso no treinamento sobre domínio driven design, nessa parte estratégica da jornada da eficiente, que é assim, não é que eu estou tentando elocubrar bizarramente quais são os subdomínios. Eu estou tentando achar os que são mais nítidos ali, dado o problema que eu quero resolver, né? Se isso aqui eu fosse desenvolver e fosse continuar mantendo isso, talvez daqui a 6 meses ou 1 ano, talvez menos, depende do meu nível de entendimento sobre esse problema nesse momento, talvez isso mude. E aí você vai ter que evoluir a sua solução em função desse aprofundamento no entendimento do domínio, né? Isso é normal. Quanto mais você atua em cima de uma parada, mais você entende. Quanto mais você entende, mais você conecta a coisa na sua mente. E aí você vai propondo novas coisas, beleza? Um outro subdomínio aqui, né, eu ainda considero core aqui, esse lance das regras de acesso. Então, pô, você vai, sei lá, no Flamengo, você tem 6 tipos de acessos diferentes sei lá, o nome aqui, né, do diamante até o não sei o que, mas você vai no Corinthians, são 3 diferentes, se eu não me engano. Você vai no Palmeiras, são 6 ou 7 também. Cada um desses brinca com, por exemplo, se eu tenho acesso diamante, eu consigo pedir a reserva e o direito de compra daquele ingresso a partir de 72 horas antes do evento, por exemplo. Beleza? Eu tenho outra regra de acesso que é, se eu já comprei 10 ingressos, sei lá, no ano corrente, então a partir do 11º eu tenho o direito a comprar 96 horas antes com, sei lá, 75% de desconto. E aí começa, né, a brincadeira. Se eu compro um monte de coisa na loja, cada compra vai me dando mais ponto de fidelidade. Isso pode virar uma regra de acesso. E tem isso, né? Tem essas regras de acesso que você acopla ali para determinados tipos de ingresso. E o cliente pode ter ou não, né? O cliente pode pagar uma mensalidade para ter acesso àquelas regras. Ele pode ganhar aquela regra por conta da fidelidade dele. Por aí vai. Então tem esse... Pra mim isso é um problema que tem que ser resolvido, eu encaro isso. Inicialmente eu encarei isso como subdomínio diferente. Acho que tem a parte do registro da empresa ali, que eu acho que eu preciso explorar mais e tal, né? Na hora que a empresa... Eu cadastro uma nova empresa que vai querer vender ingressos e tudo mais, e vai ter alguma coisa ali, né? Que eu ainda preciso explorar mais, confesso. E aqui eu acho que tem coisas mais genéricas, que é a compra do ingresso em si, né? Esses gateways de pagamento e por aí vai. Então, aqui, né? Eu tentaria usar a lei do mínimo esforço total aqui, provavelmente. Beleza? Acho que eu não vou dar muita atenção para isso aqui nessa série. E a parte do cadastro de usuário... Eu ainda tô pensando, né, que tem softwares hoje em dia como Keycloak, por aí vai, que você pode cadastrar tudo lá dentro, aí tem umas meta-informações, então eu poderia dizer que esse cadastro aqui quer dizer daquela empresa e tal, só que ao mesmo tempo eu não manjo tanto assim do Keycloak para fazer essas configurações, então eu vou decidir como é que eu vou lidar com isso ainda. E aí eu avancei um pouco aqui, né, no que eu pensei nas funcionalidades na minha proposta de solução inicial, dentro daqueles
subdomínios que eu acabei de declarar, né? Então, pensando aqui na regra de acesso, eu pensei, pô, eu vou ter uma regra, né? Uma ideia de regra, que ela vai possuir um comportamento que é um cliente já pode acessar determinado ingresso. Vai me responder para isso. Aí eu posso ter algumas regras iniciais que eu posso associar com a empresa. Pensei em algumas baseadas no que eu conheço. Aqui não está maduro na minha mente ainda. Eu criei uma visão e eu tentei exemplificar como seria isso para tentar materializar aqui na minha... Para tentar... Então eu tentei materializar um pouco disso aqui na minha mente, como é que eu faria. Ainda não está tão transparente como eu gostaria que ficasse, né? Usando meus benchmarks anteriores. Quando eu vou fazer algo, eu falo assim, caramba, já sei o que eu tenho que fazer. Tá nítido. Aqui ainda tá meio... Tá com um pouco de neblina ainda. Mas eu pensei um pouco aqui, né? Pô, eu vou ter uma regra, toda regra vai responder para isso. E eu tentei pensar, pô, talvez eu tenha uma regra de acesso considerando intervalos de tempo e desconto. Então eu botei um exemplo, o plano diamante tem acesso ao ingresso X horas antes do começo do evento com Y% de desconto. Então, poder exemplificar um pouco me ajuda aqui, né, a pensar, caramba, acho que esse é um bom caminho. Eu consegui dar um exemplo do que eu quero fazer, talvez eu consiga transformar isso em código. Aí tem a relação com o ingresso. Aqui, de novo, eu tô pensando sobre isso, viu? Então eu pensei o quê? Pô, quando eu for ter uma carga de ingresso dentro de um evento, cada ingresso que pode ser adquirido vai precisar ser associado com uma ou mais regras. Porque aí na hora que um cliente for querer acessar, eu vou falar, pô, esse ingresso tá com essa regra aqui, ele suporta essas regras. E esse cliente tem uma dessas regras. Aí talvez seja o quê? O ingresso, né? Sempre vai ter talvez todas as regras, eu preciso pensar um pouco ainda, né? Então, por exemplo, ó, o plano diamante para o ingresso desse tipo me libera X% de desconto. Então eu vou ter que construir isso. Eu imagino que eu vou ter que construir isso. Então eu estou pensando um pouco nessa relação. Também eu estou pensando aqui na relação com o cliente, né? Então, um cliente pode ser associado com uma ou mais regras. Isso pode variar durante o ciclo de vida. Então, eu começo vou comprar o plano mais básico. O plano, sei lá... O plano super básico. Que é você... Só pode comprar ingresso. Você vai ser o último aí, né? Pensando em horas antes do evento, a poder comprar o ingresso. Vamos pensar que é esse. Aqui, né? Então eu posso começar com isso. Mas depois eu posso querer trocar de plano. Não, pô, não tô conseguindo comprar nenhum ingresso. Vou pro outro plano. Não, pô, tô conseguindo aqui, ó. Tô conseguindo comprar. Troquei de nível ali. E aí eu vou para outro canto. Posso agora, né? Tem uma outra regra que passa a ser associada a mim. E aí aqui eu tô pensando que qual regra que eu vou usar para aquele cliente para comprar o ingresso? A regra que responder que é aplicável e que me dê um maior desconto. Ali, né, para eu tentar ter um pouco dessa inteligência dentro do sistema. Beleza? E aí eu fui pensar nas funcionalidades para a proposta de solução dentro do subdomínio de reserva e decisão de compra, né? E eu gosto de separar, né? Acho que tem isso, né? Você tem um subdomínio, beleza? Que é importante ali, né? Então você tem subproblema, que é complexo o suficiente, né? Para você querer dedicar uma energia específica dentro do problema principal, que é o domínio principal. O seu subdomínio, geralmente, eu gosto de brincar assim, né? Então aquele subproblema, aquele subdomínio, delimita o contexto de trabalho, que é o que a gente chama de contexto delimitado dentro do Domain Driven Design ali, né? Acho que é uma expressão boa. Então aqui eu tenho esse... E aí dentro desse contexto delimitado, né, por esse subdomínio, por esse subproblema, eu quero propor uma solução, ou N soluções. Então aqui eu tenho a minha primeira proposta de solução. Beleza? Então eu vou ter uma solução ali, né, um sistema provavelmente. Pode ser parte de um grande sistema, né, que é composto eu junto tudo, pensando aí nos subdomínios, pode ser sistemas separados, tudo mais. E eu quero aceitar um pedido de reserva de até N ingressos, considerando as regras de acesso para aquele cliente. Então, uma regra pode me dar direito, né? X ingressos ainda tem isso. Então, eu quero aceitar um pedido de compra para o ingresso que foi reservado, aceitar a confirmação daquele ingresso, e eu quero aceitar aqui também, né, a alocação de X ingressos para serem reservados
para o evento, eu esqueci de escrever isso daqui, né? Para o evento. Então, qual que é a brincadeira? Fala assim, pô, eu vou ter um evento que vai ter 40 mil ingressos. Então, na minha cabeça, por enquanto, eu vou lá, quando eu for criar esse evento, eu vou falar assim, pô, eu quero reservar 40 mil ingressos para esse evento. Esses 40 mil ingressos vão poder ser adquiridos pelos clientes, dadas as regras de acesso associadas àquele ingresso e àquele cliente. E aí, quando eu estava escrevendo isso, eu comecei a perceber aqui que sempre que eu falava esse último aqui, né? Eu falei assim, pô, eu vou ter que associar, né? Eu tenho X ingressos associados ao evento. E aí eu tenho que o pedido, né, para o ingresso que foi reservado, considerando as regras. E aí eu tenho as regras aqui. E aí quando eu tenho um cliente, eu associo o cliente à regra. E aí eu tenho o ingresso, né? Cada ingresso, essa parte aqui, bugou a minha mente. Falei assim, pô, quando eu for registrar os ingressos, eu quero associar os ingressos com a regra. Então, o que eu quero dizer com isso? O plano diamante, para aquele ingresso, dá 50% de desconto. Eu tenho um pouco disso, né? Eu tenho essa parada. E aí eu não sei aqui se eu tô falando de... E aí eu comecei a pensar, pô, esse lance das regras de ingresso, eu não sei se é um problema de fato separado. Não tá claro pra mim. Talvez eu comece juntando esses em um problema só. Eu tenho assim, um subproblema só, que é ingressos e regras de acesso. E regras de acesso. E isso vai delimitar um contexto de trabalho aqui pra mim, que eu vou propor soluções aqui. Ainda não tá nítido pra mim. Eu preciso maturar isso daqui. Porque talvez eu esteja sendo enviesado, que fala assim, pô, se isso aqui são dois contextos, mas eu tenho informação que é compartilhada entre esses contextos, né? Então existe uma força de coesão ali entre eles. E talvez eu junte tudo isso num subdomínio só. E de novo, né? A confiabilidade da sua decisão é diretamente proporcional ao nível de entendimento que você tem sobre aquele problema que você quer resolver. E obviamente eu acho que o meu nível de entendimento sobre esse problema que eu quero resolver não está apurado o suficiente ainda. Então é normal surgirem muitas dúvidas. Beleza? Mas é aqui onde eu tô. É aqui onde eu tô. Eu espero que meu próximo passo seja evoluir, né? Seja que isso aqui fique mais maduro e que eu consiga começar a codar ali a parada. Beleza? E aí, né, acho que aqui tem um pouco, né, do que a galera chama quando você fala de dimensionamento de capacidade do sistema. Você pensa um pouco na arquitetura e tudo mais. É o que a galera chama por aí, né, de System Design. Tem um curso que eu comprei de System Design para me inspirar para a jornada Dev Eficiente, para construir mais coisas, para pensar em mais coisas e tal, que eu quero mostrar porque eu acho que é legal, beleza? Então só me dá um segundinho aqui. É esse daqui, ó. É Educative.io. Eu acho que é do mesmo cara, que é de uma newsletter que chama Byte to Byte Go, ou algo do gênero, que ele fala bastante de Design System. É uma puta de newsletter gigante, né? Bem legal. Os vídeos dele, do canal do YouTube dele, né? São hiper bem editados. Eu olho pros dele, olho pro meu e falo assim, Jesus, o que tá acontecendo, né? E tal. E eu acho bem legal esse curso dele aqui, pelo menos pra mim, que tem esse desafio, né? De trazer desafios pra vocês na jornada, no canal, né? Me inspirar em outras pessoas que tem alguma coisa, né? Que conecta ali comigo. Então, olha só, né? Ele tem aqui, nesse curso dele, tem uma lista de design system para você fazer, de vários diferentes. E um deles, ó, é de um Ticketmaster, que conversa muito, né? O nosso aqui, por sinal, né? Tá bem mais flexível a dificuldade, né? Do que ele propõe aqui, né? Mas bem mais, na minha opinião, e tal. Mas é legal que ele faz várias perguntas, sabe? Obviamente tem coisas aqui, né? Do tipo concorrência. Ele faz essa pergunta, né? Pergunta de capacidade, né? Ele tenta pensar um pouco ali na API em si, né?
muito a priori, coisa que geralmente eu não faço e tal, mas ele pensa no design do banco de dados. E aqui eu acho que eu não fiz menos perguntas, mas acho que obviamente funciona como inspiração, né? Então vai, carrega, meu filho, aqui a outra, para potência espetacular. Aí, e aqui, ó, e aí tem vários, né? Então ele tem aqui um encurtador de URL, que é uma das coisas que de vez em quando que eu tô pensando em trazer também para a jornada. Mas o legal aqui são as perguntas, de novo, né, que você pode se fazer quando você tá pensando. Aí eu quis mostrar porque, enfim, né, também me inspirou aí. Mas assim, basicamente aqui é onde eu estou. Eu espero, não sei se ajudou aí a você também, né, a ter mais nitidez no que você quer fazer. E vem comigo. Se você quiser implementar, né, agora aqui, ó, critica aí. Se você achou que fez sentido, deixa aqui o seu comentário. Se você achou, pô, velho, acho que você viajou na maionese, acho que você tá deixando tudo muito complexo e tal, ou sei lá, ou, não, dada essa complexidade, eu acho que você pode ir por aqui ou por ali, enfim, né? Então, também deixa o seu comentário construtivo aqui com a educação, vou ter o maior prazer em responder. Mas era isso, eu espero que tenha sido legal, a gente se vê na próxima.